Hoje a gente vai dar uma olhada numa história, olha, bem preocupante. Dois cidadãos chineses acusados de tentar contrabandear um fungo para os Estados Unidos. E não é qualquer fungo. As autoridades descrevem como uma potencial arma de agroterrorismo. Vamos mergulhar nisso usando reportagens da BBC e do The Guardian. Exato. Os nomes são Yun Qingzhen, de 33 anos, e Yong Liu, 34. E as acusações, nossa, são pesadas, né? Conspiração, contrabando, declaração falsa, fraude de visto, é muita coisa. A ideia é que a gente entender melhor o que aconteceu, que fungo é esse, o Fusarium graminearum, e todo o contexto que as fontes trazem, sabe? Certo. Vamos começar por aí. Então, pelo fungo Fusarium graminearum. O que ele tem de tão perigoso para essa classificação? Então, aí que está o ponto-chave. Ele é um patógeno agrícola, assim, devastador. Causa uma doença chamada giberela ou fusariose. Ataca culturas super importantes: trigo, cevada, milho, arroz. Imagina o estrago. As perdas econômicas anuais são estimadas em bilhões de dólares. No mundo todo. Bilhões? Com B mesmo. Caramba, e você falou de toxinas também. Isso afeta a gente diretamente, fora a agricultura. Afeta sim. Se a gente ou os animais ingerirem alimentos contaminados, pode dar problema sério, tipo vômito, problema no fígado, até questões reprodutivas. Essa combinação, sabe, destruição na lavoura e risco para a saúde. Por isso essa descrição de potencial arma de agroterrorismo, tanto na ciência quanto, nesse caso, pelo procurador dos Estados Unidos. É o uso de propósito contra o fornecimento de comida, né? Entendi. O potencial de estrago nossa, é enorme. E como que teria sido esse plano para levar o fungo para os Estados Unidos? O que as fontes contam? Olha, o episódio principal que as reportagens citam aconteceu em julho de 2024. O Zunyong Liu tentou entrar nos Estados Unidos, parece que pelo aeroporto de Detroit, levando amostras do fungo. Quando perguntaram, primeiro ele disse que nem sabia o que era. Depois falou que era para pesquisa. Numa pesquisa no laboratório da Universidade de Michigan. E aí tem a conexão. Conexão com a outra pessoa, a Diane. Isso. A Yun King Jian trabalhava nesse laboratório. E o Liu também já tinha trabalhado lá antes. E essa pesquisa era algo legal, autorizado? Bom, aí a coisa complica. As fontes dizem que a universidade não tinha as licenças federais que precisava para mexer com esse fungo específico, o Fusarium rhaminiarum. E deu que o Liu foi barrado, não entrou no país, voltou para a China. Mas a investigação não parou por aí, né? Claro, mesmo com ele fora, a atenção foi para Diane, que já estava lá. O que descobriram sobre ela? E essas mensagens sugerem que a Jian talvez já estivesse cultivando, ou pelo menos cuidando, do fungo no laboratório. Isso antes da tentativa do Liu ser descoberta. E tem mais. Dizem que ela recebeu dinheiro do governo chinês para pesquisa com esse mesmo patógeno lá na China e que seria membro do Partido Comunista Chinês. Nossa. E acharam mais alguma coisa que, tipo, acendeu um alerta para as autoridades? Sim, um detalhe que as reportagens mencionam como significativo. No celular do Liu, acharam um artigo científico. O título era algo como Guerra planta patógenos sob condições climáticas em mudança. Para as autoridades americanas, isso meio que reforçou a suspeita, sabe? Que não era só um descuido acadêmico. É isso, realmente deixa a história mais complexa. E como eles estão legalmente agora? Qual a situação? A Diane, ela já foi a uma audiência inicial lá em Detroit. Está esperando outra para decidir sobre fiança. Já o Liu, tudo indica que está na China. E como não tem tratado de extradição entre o EUS e China, é bem difícil ele ser preso, a não ser que ele volte para o ZEUA por algum motivo. Entendi. E essa fala do procurador Jerome Gorgon Jr., classificando o caso como uma das mais graves preocupações de segurança nacional. Isso pesa bastante no clima atual, né? Com certeza, as próprias fontes fazem essa conexão, lembram das tensões EUS-China, que não são de hoje, falam de discussões sobre vistos para estudantes, tensões comerciais, até citam outros casos, tipo um estudante chinês acusado de voto ilegal, uma cientista russa em Harvard com problemas por amostras biológicas. Sem querer tomar lado nenhum, claro, mas é fato que tudo isso acontece num cenário internacional bem tenso. E isso pode afetar como esses casos são vistos e tratados. Então, só para a gente amarrar os pontos principais que a gente viu nas fontes. São acusações bem sérias de contrabando e fraude contra dois cientistas chineses. Tem esse fungo, o Fusarium graminearum,
que é super perigoso para a agricultura e para a saúde, chamado até de potencial arma de agroterrorismo, e um suposto plano que envolvia pesquisa sem autorização num laboratório de universidade americana. Tudo isso num contexto de tensão geopolítica, né? Exatamente. Os elementos centrais são esses, né? As acusações formais, o perigo real do fungo em si e essa suposta tentativa de mexer com ele fora das regras, dos controles adequados. É, isso deixa a gente pensando, né? Especialmente sobre esses materiais biológicos de uso dual como o fungo. São importantes para a pesquisa científica, para o avanço do conhecimento, mas têm riscos. Como é que a gente equilibra essa necessidade de colaboração científica internacional, que é vital, com a proteção da segurança agrícola, da segurança nacional, ainda mais no mundo onde as relações entre os países estão, assim, cada vez mais complicadas? Fica aí a pergunta para a gente refletir.